Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Flash Score Podcast. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para que o YouTube recomende o nosso conteúdo. Já comenta a tua expectativa em relação à rodada do Campeonato Brasileiro. O mercado da bola está aquecido e você vai entender por que estou falando isso. E já, claro, se inscreve no nosso canal. Se é que você não está inscrito, ativa as notificações, dá aquela moral, porque toda semana tem conteúdo diferente para você aqui no YouTube. Hoje, o nosso time está completo e repleto de informações e opiniões. Eu já começo aqui apresentando o Eduardo Gerac, que está comigo toda semana. Vamos bater papo sobre Brasileirão. Vai começar aquela corrida longa, 38 rodadas, 380 jogos, hein, Edu? Tudo bem? Olá, Fábio, tudo bem com você? Um grande abraço também às amigas e os amigos que nos acompanham aqui na Flash Score. Sem dúvida, né? O brasileiro aí, essa maratona, né, para os times, obviamente, que ainda tem que olhar também para a Sul-Americana, para a Libertadores. Nem durante a Copa América o Brasileirão vai parar esse ano, Fábio. Então é jogo atrás de jogo e, obviamente, os melhores elencos, né, costumam se dar melhor. Vamos ver se o ano passado o Botafogo quase quebrou essa sina, né? Esse enredo. Vamos ver se esse ano isso acontece ou não. Mas a Copa América pode fazer uma diferença. A gente conversa isso daqui a pouquinho, porque são 9 rodadas e talvez o Flamengo seja o clube que mais terá jogadores convocados e aí pode desmontar o Flamengo, que é um dos favoritos, lógico, a conquistar o título brasileiro. Está com a gente também aqui Ricardo Oliveira Duarte, porque ele vai trazer uma informação exclusiva que vai abrir o nosso programa, e o jornalista Guilherme Camarda também, nosso convidado. Deixa eu cumprimentar, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Oi, Fábio. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui no podcast da Flash Score. E hoje sim, hoje com uma informação exclusiva Flash Score, a gente vai saber já a seguir. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês, com o Eduardo, com o Tigo, Fábio, também sempre com os nossos ótimos convidados. Vamos nisso, estamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Guilherme Camarda, seja muito bem-vindo, jornalista. Vamos analisar essa tabela do Campeonato Brasileiro, que já tem clássico logo de cara, por exemplo, um Corinthians e Atlético Mineiro. Tudo bem, Gui? Bom dia Fábio, bom dia Edu, Ricardo, todo mundo ligado na Fast Score aí, um prazer estar com vocês, com certeza, né? Vai começar o campeonato que, na minha opinião, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, que sempre tem surpresas, né? Às vezes nivelado por baixo, mas é competitivo, né? Tem sempre muitas surpresas aí, debater muito, já tem jogaço no final de semana, né? É pedreira atrás de pedreira, é impressionante o Campeonato Brasileiro, Fábio. E falando em surpresa, essa, para mim, caiu como uma bomba, né? Quando o Ricardo Oliveira Duarte publicou no nosso site, flashscore.com.br, que a gente sabe que o São Paulo está buscando treinador, o Thiago Carpini está sempre balançando, mesmo vencendo na Libertadores, na reta final, mas não convence. Não é aquele treinador que o torcedor vai para o Morumbi e fala assim, não, vamos lá que eu vou ver o time do Thiago Carpini. Não. E tem um treinador que passou recentemente no Brasil, que foi procurado, Ricardo. Traz detalhes pra gente. A Flash Store conseguiu apurar que o São Paulo contactou diretamente o agente de Renato Paiva, o técnico português que orientou o Bahia na época passada, está neste momento no Toluca, do México. O São Paulo contactou o agente e fez uma proposta para contratar de imediato o Renato Paiva, mas o técnico português rejeitou essa abordagem. Fonte muito próxima do técnico garantiu que sentiu-se muito honrado, que acredita que é um dos maiores, estamos perante um dos maiores clubes do Brasil, mas que não é o momento. O Paiva está totalmente comprometido com o Toluca, está há menos de 6 meses no México, lidera neste momento o torneio Clausura, é o líder do campeonato mexicano, para surpresa de muita gente. O Toluca não é de longe a equipa que tem um orçamento maior, mas está a surpreender, a fazer uma campanha muito positiva, e Renato Paiva está realmente, apesar de orgulhoso por ter recebido essa proposta, porque não foi apenas uma mera sondagem, tratou-se de uma proposta, ou seja, o São Paulo chegou ao agente de Paiva e fez uma proposta concreta para contar com o técnico já, ou seja, o que podemos depreender daqui é que realmente os dias de Thiago Carpini estão absolutamente contados, acabou, a qualquer momento ele pode deixar de ser técnico do São Paulo, porque o clube está numa busca ativa e fazendo propostas para contratar um novo técnico. Paiva disse muito orgulhoso,
eu consegui apurar que ele tem a intenção de voltar ao Brasil, gostaria muito de voltar ao Brasil, sente que no Bahia não conseguiu mostrar o técnico que é, não conseguiu provar o seu trabalho, dar continuidade ao trabalho que acreditava que podia levar a cabo e acredita que o São Paulo sendo um emblema com o tamanho, com o peso, uma camisa com o peso que tem, que seria uma ótima oportunidade, uma oportunidade fantástica, mas claramente o timing não é o adequado e por isso Renato Paiva vai continuar no México, pelo menos nos próximos tempos. É uma notícia realmente que já abre o Campeonato Brasileiro com o mercado da bola agitado, que era uma opinião do Edu e também do Gui, porque foi como disse o Ricardo Oliveira Duarte, os dias estão contados do Thiago Carpini. Me parece, Edu, que ele cumpre um aviso prévio. Numa próxima derrota, falou, olha, o time realmente não encaixou, mas não é muito cedo não, Edu? Vamos lá, temos vários pontos de vista, várias coisas que dá para discutir a partir dessa brilhante informação aí que o time Flash Score trouxe aí e com exclusividade. Bom, a primeira coisa é o seguinte, né? Esse enredo que o São Paulo está vivendo agora é muito parecido com o do ano passado com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni também, ele caiu ali no Campeonato Paulista, né? E aí depois, nas primeiras rodadas do Brasileiro, acabou sendo demitido. Primeira coisa. Agora, segundo, falando exatamente, especificamente da questão do Carpini. O Carpini, ele nunca foi unanimidade no São Paulo. Quando o Dorival saiu para a seleção, tinha gente na diretoria do São Paulo que estava mais a fim de contratar um treinador estrangeiro. Mas o Muricy Ramalho, que tem um grande peso no São Paulo, né? Tem muita gente que diz que ele é o principal São Paulino vivo, hoje braço direito do Casares, ele avalizou a contratação do Carpini. Então é o Muricy que realmente é o fiador do Carpini ali dentro. Agora, sem paciência, o próprio sistema de jogo do Carpini, não estou querendo aqui defender nem acusar ninguém, estou querendo só analisar a questão, precisa de repetição, ele precisa de treinos, e ele também contou nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, com contusões. O São Paulo perdeu várias peças importantes aí. Então, assim, não sei se dá para analisar assim já o trabalho do Carpini, né? Ele é um cara que entende de futebol. Eu acho que idade aí pouco importa, essa questão de ser mais novo, mais velho, ele tem quase 40, né? Isso também não importa. Enfim, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho uma falta de paciência terrível da torcida, até de parte da imprensa, enfim, e até mesmo da diretoria, né? Porque é óbvio que sempre, né, os times estão aí sondando outros treinadores, mas chegar e fazer uma proposta para outro treinador, tendo um treinador dirigindo o seu time, realmente isso, se não era para o Carpini ser demitido, com uma notícia dessa, o próprio Carpini agora já vai se sentir, obviamente, totalmente escanteado dentro do São Paulo. Ou seja, Gui, para a gente arrematar esse assunto e já começar na rodada, o jogo com Fortaleza é decisivo para ele sábado. Se ele passar nessa prova de fogo, a próxima rodada é só o Flamengo no Maracanã. Será que ele avança a casinha? Eu acho que me parece questão de tempo, eu concordo com vocês nisso, né? E uma coisa que me chama muita atenção, não só falando sobre São Paulo, né? Eu lembro até hoje quando o Muricy foi chamado para a seleção brasileira e não aceitou, e causou assim, estranhamento de todo mundo, né? Como assim não aceitou? Tá doido, tem que aceitar. E a diferença cultural dos portugueses que estão vindo para cá, estão dominando, estão mostrando outro tipo de trabalho, é muito diferente dos brasileiros. Isso eu não é nenhuma crítica ou elogio só, tá, gente? Porque a gente vê que para tirar o Abel do Palmeiras, por exemplo, vem time de fora, vem dinheiro pra caramba, ninguém tira. O Antônio Oliveira, que foi pro Corinthians mesmo agora, recebeu agora uma proposta há pouco tempo do Atlético Mineiro muito grande e não quis nem conversar mesmo com a multa baixa, né? Então, ainda os brasileiros não estão acostumados com esse tipo de trabalho, que seria, na minha opinião, o correto, que não é recebeu a proposta, já sai. Não é assim que funciona. A gente vê o Caixinhas também, Abel, etc. E agora, cara, é isso que o brasileiro vai ter que começar a acostumar. Não é só taticamente que os portugueses estão vindo para o Brasil e dominando, não. Mas também no estilo de trabalho, cara. Então, é muito diferente a gente conversar com o técnico português com o brasileiro. A gente pode falar até do próprio Dorival, né, que deixou o Ceará sem pensar duas vezes para ir para o Flamengo, entendeu? Então é muito diferente esse tipo de trabalho e, mais uma vez, o São Paulo sem paciência com o técnico e vai jogar no lixo mais no trabalho, né?
Essa me parece a tendência, a falta de convicção, enfim. Mas a notícia está aí, está no nosso site, em flashscore.com.br. Agradeço ao Ricardo Oliveira Duarte. Pintou notícia nova, já dá o grito aqui, o like, e já chega para participar com a gente também, Ricardo. Até a próxima. Um abraço grande, Fábio. Um ótimo programa, ótima continuação. É um prazer enorme. Muito obrigado. Um abraço. Bom, muito obrigado, Ricardo Oliveira Duarte, trouxe essa informação exclusiva e já vamos mergulhar então no Bahia, porque foi o clube do Renato Paiva aqui no Brasil, tem Inter e Bahia, jogo que vai abrir a rodada, a primeira do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio, um Inter que vem pressionadíssimo, hein, Edu? Vai pegar um Bahia que perdeu só o Bavi na final do Campeonato Estadual, ou seja, dois times que já chegam pressionados na primeira rodada, o Inter por ter empatado em casa na Sul-Americana e o Bahia por ter perdido em casa a final do Campeonato Estadual. Exatamente, Fábio. Como você disse, né, um jogo aí logo no início aí do campeonato para os dois times e tem todo esse enredo aí que você já disse, né? Os dois times caíram pelo caminho aí, né, nos seus campeonatos estaduais, né? No caso do Inter, ele caiu antes, né? Caiu para o Juventude ali na semifinal. Depois viu ainda o Grêmio ser campeão. O Grêmio que o ano que vem pode conquistar o oitavo título seguido, né? Igualando um feito que só o Inter tem. Então tem todo esse enredo aí tal na questão estadual. Mas falando de campeonato brasileiro especificamente, na minha visão, o Inter, ele entra, só para deixar claro aqui já o meu ponto de vista, eu acho que Flamengo e Palmeiras, nessa ordem, são os grandes favoritos da competição, de ganhar o Campeonato Brasileiro de 2024. Agora, tem um segundo bloco ali, que está mais ou menos todo mundo ali meio que cabeça a cabeça, onde eu coloco o Inter, o Grêmio, o Fluminense. Então, assim, o Inter já tem que chegar chegando, né? Afinal de contas, tá com um treinador que conhece muito bem o elenco, já conhece o seu time, né? O Eduardo Cudê. Tem peças importantes, tem o Ener Valencia e tem até o Alan Patrick. A gente tem até uma arte aí para mostrar, né? Dos números, dos destaques dos dois times, né? Do lado do Inter, o Alan Patrick é um jogador que está surtindo muito efeito para a equipe do Cudê, né? Ele que isso aqui são números, obviamente, dessa temporada, né? Dos campeonatos estaduais. Você vê que em 12 jogos ele fez 3 gols e 4 assistências, o Alan Patrick. E já grudando com o Bahia, né? O Bahia que tem também toda essa expectativa, né? É do Grupo City, também contratou, também tem um elenco, né? Tirou o Everton Ribeiro do Flamengo, o Everton Ribeiro que é um dos destaques. Ele jogou 16 jogos, é verdade, mas ele não jogou quase todos os jogos inteiros, né? O Rogério Ceni fez um trabalho ali de ir aos poucos colocando o Everton Ribeiro para jogar, mas ele deu muitos resultados, né? Deu muito resultado nesses primeiros jogos no Campeonato Estadual, 4 gols, 1 assistência. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante, né, no Beira-Rio, onde o Bahia tem muita dificuldade de vencer historicamente. Se a gente for pegar os últimos anos, se a gente for para trás, a única vitória do Bahia jogando fora de casa, e o jogo nem foi no Beira-Rio, foi em Caxias, no interior, foi lá na terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Então, o Inter tem esse fator histórico aí a seu favor, mas vai ser um jogo muito interessante. Vamos ver como as duas equipes se comportam nessa estreia de Campeonato Brasileiro, Fábio. É uma grande expectativa, porque o Internacional, como bem lembrou o Edu, investiu bastante, Gui, e há pelo lado do Colorado, que o time consiga deslanchar nessa temporada, algo que ainda não aconteceu. E no lado do Bahia, o torcedor fica, a gente tem um grande investimento, tem grandes nomes, como acabou de lembrar aí o próprio Edu. O que esperar dos dois times nessa competição? São times que brigam por Libertadores, por exemplo? Eu acho que sim, né? É um pouco diferente o caso de cada um deles, né? O Bahia vem numa transição, os dois vêm em transição. Só que o Bahia vem numa transição do quê? De uma prateleira baixa para uma prateleira média alta. Já o Internacional fez investimento para chegar na prateleira de cima de uma vez só. Né? Lembrando que o Internacional acho que não ganha o brasileiro desde 79. E a grande meta do Internacional é ser campeão brasileiro. Eles deixaram bem claro isso.
fizeram contratações visando isso em mais nenhum outro campeonato, né? Apesar de, é óbvio que não queria cair no Gaúcho, não queria sair da semifinal, etc, né? Mas o Internacional já fez investimento pensando na prateleira alta. Claro que a gente está falando aí, acabou de passar os números de 2 meias que são da prateleira alta, né? Mas o Internacional acho que tem uma grande vantagem. E para mim, a hora que tiver esse time entrosado, com todos os jogadores à disposição, certinho, é um time que, para mim, briga pelo Campeonato Brasileiro esse ano, cara. Diferente do Bahia. Acho que o Bahia consegue beliscar uma Libertadores da América, tem um elenco bom, competitivo, né? É claro que tem que lembrar que quase caiu no ano passado, mas a SAF do Bahia, o City, né? Veio para tentar, pelo menos, já mudar de prateleira o time do Bahia e, quem sabe, ano que vem almejar algo maior. Mas acho que esse ano seria Bahia lá brigando por Libertadores e Internacional pelo título, e é favorito nesse confronto. Lembrando que em 1988, no próprio Beira-Rio, Internacional e Bahia fizeram a final do Campeonato Brasileiro, que acabou 0-0, e o Bahia, que tinha vencido na ida por 2-1, foi o campeão daquela edição, o único título brasileiro que tem o Bahia. Jogo às 6h30, que você... Oi, fala, Edu. Bahia de Bobô. Bahia de Bobô, sim. Bobô era o grande meia daquele Era o grande regente. O Charles era o atacante que depois foi para a seleção brasileira na Copa América no ano seguinte. Realmente um timaço que tinha o Bahia e acabou sendo campeão brasileiro. O Vitória, só para contextualizar os dois baianos, fez a final com o Palmeiras em 93, mas acabou com o vice-campeonato. Então, na Bahia, só quem tem título brasileiro é o Bahia, que 6h30 vai enfrentar a equipe do Internacional. No mesmo horário, Criciúma e Juventude, duas equipes que vêm da Série B, em momentos distintos também. O Juventude que chega à final do Campeonato Gaúcho, deixando o Internacional pelo caminho. Um Criciúma que ganha o Campeonato Catarinense, vencendo a equipe do Brusque. Mas talvez, eu não sei se vocês concordam comigo, Edu e Gui, a gente só dá uma passadinha nesse jogo também, seja um dos clubes que mais vai sofrer na temporada. E por quê? Logística de viagem, o Criciúma. Deslocar por todo o Brasil os voos comerciais, horários, talvez tenha menos tempo para treinar de todos, seja o Criciúma, hein, Edu? Exatamente, né? O Criciúma que tem o preto, né, no seu uniforme por causa de onde ele está, né? O sul ali do Rio Grande do Sul, a cidade de Criciúma já foi uma região muito rica em carvão, né? Carvão hoje está meio em debate por causa das emissões de carbono para a atmosfera, mas enfim, o amarelo do Criciúma. Então, o Criciúma tem uma coisa interessante, Fábio, que ele tem um dos treinadores mais longevos da Série A já, por incrível que pareça, já está mais de um ano. Aqui no Brasil a gente pode fazer esse recorte, né? Está mais de um ano, então já está longevo. Já chama atenção, já chama atenção. Exatamente. Então o Criciúma já tem esse ponto positivo, na minha visão, né? Mas sem dúvida, vamos ver como que o Criciúma vai encarar esse campeonato brasileiro, né? Claro que quando você sai da Série B para a Série A sempre muda muita coisa, mas o Criciúma é um time bem arrumadinho, bem montado e tal. Eu acho que realmente tem tudo para fazer um bom campeonato, é claro, olhando mais, né, para a parte de baixo, para a segunda página da tabela, vamos dizer assim. E do lado do Juventude, o Juventude também perdeu o técnico, porque o São Paulo tirou o técnico dele e agora o técnico do São Paulo está aí na Berlinda, né? Mas entrou o Roger Machado, que principalmente nessa reta final do Campeonato Gaúcho fez um bom trabalho, né? O Juventude também é bem montadinho, tal, tem o meio-campo robusto até certo ponto. Eu acho que são dois times que vão dar trabalho, sim, neste campeonato brasileiro, né? E questão de logística também tem a logística, claro, para eles circularem pelo Brasil, né? O Juventude, que é ali de Caxias, da Serra Gaúcha, né? E também tem a questão dos times irem jogar tanto em Criciúma quanto em Caxias, né? Sempre complicado jogar nesses dois estádios, né? A gente estava falando de momentos históricos, o Criciúma que teve um momento histórico também lá nos anos 90, né? Conseguiu ir à frente na Libertadores com o tal de Luiz Felipe Scolari no comando técnico. Eu lembro que era um alçapão, era muita vibração realmente da torcida do Criciúma. Era legal de ver, né? Mas não devia ser nada legal para os times que iam jogar lá. Então tem esse fator campo aí que pode até ser importante, pode até ser interessante para essas duas equipes. Ô Gui, à noite, ainda no sábado, às 9h, tem Fluminense e Red Bull Bragantino. O Red Bull tomou uma pancada do Racing na Sul-Americana, vem para o Rio de Janeiro encarar um Fluminense que venceu na Libertadores e é o atual campeão.
que esperar desses dois times também dentro do Campeonato Brasileiro? Cara, o Fluminense é aquela coisa, né? Tudo depende de como vai andar na Libertadores da América, etc, né? E o Red Bull tem uma dificuldade gigantesca em ser protagonista, né? A gente vê que sempre que ele chega perto de algo grande, o time não joga tão bem como joga no Campeonato Brasileiro, por exemplo, quando não está na parte de cima, né? A gente lembra do ano passado, quando o Botafogo começou aquela queda, todo mundo falava, pô, é a chance do Red Bull Bragantino conseguir chegar ali. E aí é só colocar isso no colo do Red Bull que começa a queda do Red Bull, né? É impressionante. Aconteceu isso no Campeonato Paulista, aconteceu no Brasileiro do ano passado. Ele tem essa dificuldade, ele não consegue ser protagonista ainda, né? E o Fluminense, acho que o foco vai ser Libertadores da América, é claro, sem abandonar o Campeonato Brasileiro, né? É um time um pouco mais envelhecido, tem que tomar cuidado com isso. Acho que o Diniz vai ficar de olho, né, nos atletas que têm mais de 35, tem alguns com mais de 40, pode chegar Thiago Silva, que estão falando aí no meio do ano também, né? Mas com certeza o Fluminense, né, chega com mais vontade nesse Campeonato Brasileiro, né? E para fechar o sabadão, temos um São Paulo e Fortaleza. Um São Paulo, como a gente na abertura aqui falou, e se você perdeu, depois volta no nosso início do podcast. O Renato Paiva, ex-técnico do Bahia, hoje no México, no Toluca, foi contactado para dirigir o São Paulo, recebendo um Fortaleza do Vojvoda que atropelou na Sul-Americana o Nacional Potosí. Eles vão fechar esse sabadão no Morumbis às 9 da noite nos embalos. Mas aí vem o domingão. E no domingão tem grandes clássicos. E eu vou abrir falando rapidamente Vasco e Grêmio. Um Vasco que vem com uma desconfiança do torcedor, ingressos esgotados. Payet dificilmente vai jogar, está com uma entorse de joelho. O Grêmio vem de uma pancada na Libertadores em casa para o Atipato, vem pressionado também, então vai ser um grande jogo em São Januário e o torcedor vascaíno espera que o time arranque com uma vitória. Vale lembrar que no ano passado a arrancada para ficar na Série A começou exatamente no jogo em São Januário, Vasco e Grêmio, com o gol do Verratti. Mas eu vou dar uma avançada aqui nos nossos jogos, porque, Edu, que nós temos aqui jogos importantes para tratar e com arte, com informações, porque, por exemplo, nós temos aí na sequência um Vitória e Palmeiras, né? Um jogo importante que é às 6h30 no estádio Barradão, mas que tem, vamos dizer assim, personagens que podem fazer a diferença nesse jogo. Queria começar com os números da partida, o Edu, com você. Não, sem dúvida. Primeiro que assim, a questão do Vitória diante do Palmeiras em casa é complicado. O Palmeiras sempre se dá bem no Barradão, pelo menos historicamente, né? Até aqui, são 9 derrotas do Vitória, ou melhor, 9 vitórias do Palmeiras, 9 derrotas do Vitória, 4 empates e só 5 vitórias do rubro-negro baiano, né? E aqui a gente tem, na verdade, lógico que não dá para comparar o campeonato baiano com o campeonato paulista, esses são números ainda de 2024, então são os números, mas tem uma certa semelhança entre o Vitória e o Palmeiras, por incrível que pareça, em termos de vitórias, empates e derrotas, né? A gente vê aí que o Palmeiras perdeu só uma vez, o Vitória perdeu 4, na verdade o rubro-negro perdeu um pouco mais, mas em termos de, lá na frente, de gols marcados, o Vitória tem muito mais gols marcados do que o Palmeiras, sempre lembrando que é um recorte estadual, e em termos de gols sofridos, ao contrário, né? O Vitória sofreu mais gols do que o Palmeiras. É claro que o número de jogos também não é o mesmo, enfim, na verdade isso é para mostrar que os dois times até aqui têm uma campanha muito parelha dentro dos seus recortes estaduais. Agora, do lado do Vitória, é claro que depois desse ânimo todo, né, o Vitória é um outro time, né, que tem o treinador também há mais de um ano, né, o Léo Condé, e do lado do Palmeiras, a questão é saber, obviamente, como o time do Abel vai começar. Para mim, é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras está muito azeitado, o Palmeiras que vem de um tricampeonato paulista, algo inédito recentemente na história do clube, né? Fazia 90 anos que o Palmeiras não era tricampeão paulista. O São Paulo, por exemplo, nunca foi, né? É um título que foi comemorado dessa forma pela torcida do Palmeiras, que alguns anos atrás chamou o Paulista de Paulistinha, né? Tem todo esse enredo aqui no caso de São Paulo.
Mas a minha grande dúvida é saber realmente se o Palmeiras vai começar começando como se deve um candidato ao título, entendeu? É um jogo sempre complicado, o Barradão sempre pulsa demais, né? A torcida do Vitória, a gente viu isso nos dois jogos contra o Bahia jogados em casa, né? Porque afinal foi um jogo de cada lado com torcida única. E então é um jogo interessante para a gente acompanhar e vamos ver se o Vitória consegue, de alguma forma. O Vitória, que é um time muito vertical, né? Mostrou isso nas finais do campeonato baiano, se consegue de alguma forma surpreender o bom esquema defensivo do Palmeiras, o bom esquema defensivo do Abel Ferreira, né? Na verdade, só amarrando os meus dois grandes candidatos ao título, o Flamengo, que a gente vai falar daqui a pouco, e o Palmeiras, tem sistemas defensivos muito sólidos. Então vamos ver se isso começa a ser mostrado nessa primeira rodada do Brasileiro. E há uma expectativa, né, o Gui, porque o Palmeiras é o atual campeão, não tem um elenco tão qualitativo como tem o próprio Flamengo, vai perder o Endrick no meio do ano, que ele vai embora para o Real Madrid, mas é um time competitivo demais e que já conhece, aí sim, o treinador mais longevo da Série A, que é o Abel Ferreira, Gui. Exato, exato. E o Palmeiras é uma coisa impressionante, né, cara? Porque no próprio Campeonato Paulista agora, né, começou a ser criticado por estar jogando feio. Ah, o Rony tá numa má fase, o Palmeiras não tá bem. E aí o não estar bem do Palmeiras é empatar e ganhar. É impressionante que mesmo mal ganha e empata os jogos. E lida muito bem com críticas, é impressionante. Se por um lado o técnico, né, o Abel Ferreira, vai na coletiva, às vezes toca uma farpa ou outra, por outro, o elenco é muito fechado, cara. É impressionante que o time não sente crítica. É um time muito cascudo do Palmeiras. Por isso que eu acho que tem uma diferença muito grande Palmeiras e Flamengo. Os dois são protagonistas, os dois são favoritos de tudo que disputar na América, né? Só que ao mesmo tempo são muito diferentes, né? Tanto de estilo de jogo quanto método de trabalho. O Palmeiras é um time impressionante, vai chegar como favorito sempre em qualquer competição, né? É um time cascudo. Vamos ver o que vai acontecer quando sair o Endrick, porque para mim o Endrick tá fazendo muita diferença nessa equipe do Palmeiras hoje. E já o Vitória faz aquela tática, né, de muitos times que estão na Série B e sobem para a Série A. Traz bastante medalhão, uma tática que normalmente não dá certo, né? Estatisticamente não dá certo, só que tá dando certo pro Vitória, tá jogando bem, né? E eu acho que isso se deve muito ao trabalho longevo do técnico também. Tem muito a ver com isso. Pra gente arrematar, fala, Edu. Então, exatamente, só para antes de virar a página, a gente até em cima do que o Gui falou, a gente destacou aqui dois nomes importantes, um de cada time, né? No caso do Vitória, temos aí o Alejandro, né? Ele que tem feito os gols, tem sido, né, aquele homem ali no comando de ataque, o mapa de calor dele, isso é a partida do primeiro jogo do Campeonato Baiano, né, contra o Bahia, o jogo no Barradão. Você vê que ele joga ali dentro da grande área, cai um pouco para o lado esquerdo. O Alejandro tem sido um nome muito importante aí nesse ataque do Vitória, nesse início de temporada. E do lado do Palmeiras, o Aníbal Moreno caiu também como uma luva no meio-campo do Palmeiras. A gente vê o mapa de calor, essa é a partida decisiva do Campeonato Paulista, né, contra o Santos, que o Palmeiras ganhou por 2-0. Ele, inclusive, pisou dentro da grande área, né? E a torcida, obviamente, do Palmeiras não vai esquecer o gol dele. Mas, enfim, ali no meio-campo, ele tomou conta do meio-campo, o Aníbal Moreno. E aqui tem uma coisa interessante, eu acho, que é o seguinte: se no ano passado a gente discutia por que o Abel não colocou logo o Endrick para jogar quando ele estava pedindo passagem, né? Isso principalmente na reta final ali da Libertadores. Dessa vez o Abel com o Aníbal Moreno já colocou o cara para jogar logo, já deu certo. Ou seja, essa paciência do Abel ano passado com o Endrick, né? Dessa vez não aconteceu e acabou dando certo. Ou seja, talvez o Abel também tenha aprendido aí que a hierarquia que ele faz para colocar ou não jogadores não é lá tão importante às vezes. Às vezes o campo grita, né? E aí no caso do Aníbal Moreno tem sido muito importante para o Palmeiras. Ele foi muito importante nessa reta final do Paulista. Ou seja, ao invés de mandar o Endrick para a Disney, como ele o fez, né? Mandou o Aníbal para o time. Vem para o time, não vai para a Disney, não. Vem se divertir aqui com a gente também, que vai ser importante. Mas realmente o Endrick a gente tem que aproveitar porque faltam poucos jogos para ele seguir para o galáctico Real Madrid.
que está aí na Liga dos Campeões, que você também acompanha aqui no nosso site Flash Score, no nosso aplicativo. Um grande jogo com o City, 3-3, tem o jogo da volta. Bom, vamos mergulhar ainda nos jogos desse domingão. Dá uma passada rápida aqui também. Tem Atlético Paranaense e Cuiabá, duelo de 2 campeões estaduais. Um Atlético Paranaense que sempre faz uma diferença jogando dentro de casa, e não é só pelo gramado sintético, mas sim pela qualidade do seu time, que está sempre brigando na primeira página da tabela. Se a gente fizer um recorde dos últimos anos, o Atlético vai navegando sempre com tranquilidade no Campeonato Brasileiro. E um Cuiabá que, dentro das suas limitações, com o seu poder financeiro, com o seu investimento, seu modelo de negócios, não passa susto. Aquele time que, às vezes, alguns apontam como, esse é um possível rebaixado, mas ele não frequenta rebaixamento e vira a Série A para outra Série A, está sempre jogando a primeira divisão. Agora tem um duelo rubro-negro, Edu, às 4 da tarde, lá em Goiânia. O time comandado pelo Jair Ventura, campeão estadual, contra o time comandado pelo Tite, campeão estadual. Ou seja, mais um duelo de campeões estaduais, só que o Flamengo é favorito demais no Brasileiro, até pelo seu poder de investimento, hein? Não, exatamente, né? E o Dragão jogar contra o Atlético Goianiense em Goiânia também nunca é fácil, mas o Flamengo tem se dado bem, assim, é um duelo que, se a gente fizer o recorte dos números em Goiânia, é um duelo, podemos dizer assim, até equilibrado, né? São 3 derrotas, 3 empates e 2 vitórias do Dragão, ou seja, o Flamengo tem uma ligeira vantagem. O Flamengo, que nesse meio de semana jogou pela Libertadores, né? Um jogo até certo ponto controlado contra o Palestino do Chile, 2-0, e a gente tem até uns números aí para mostrar, né, do Flamengo, e aí obviamente que grita, né, o sistema defensivo do Flamengo no Campeonato Carioca funcionou demais, apenas um gol sofrido, fez 29 gols, não perdeu nenhuma vez até aqui na temporada, com 15 jogos realizados. Do lado do Dragão, do Atlético Goianiense, perdeu uma única vez também, marcou gol para burro, né? 45 gols feitos em 11 jogos, em 16 jogos, melhor dizendo, 11 gols sofridos. Ou seja, o Atlético Goianiense vai ter que arrumar a casa, pelo menos no sistema defensivo, para fazer frente a esse Flamengo do Tite. Eu achei interessante porque, assim, na minha avaliação, e a gente tem uma tela também para mostrar dos 11 do Flamengo, né? Os 11 que vem jogando com mais frequência entre os titulares. E ontem o Tite foi perguntar. Sim. E só um detalhe, esses 11 aí, pode até deixar na tela, por favor, Joãozinho, esses 11, o Tite deve mudar alguns jogadores. Por exemplo, o Fabrício Bruno não jogou na Libertadores, jogou o Léo Ortiz, que fez até o segundo gol na vitória em cima do Palestino. Mas a sequência que vem tendo o Flamengo, ele não descarta começar a fazer um rodízio, né? Mas aí você faz o seguinte, você tira o Everton, bota o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique joga pelo... Ou então tira o Luiz Araújo e leva o Everton para a direita. O problema talvez esteja ali, de Arrascaeta e De La Cruz, porque o Gerson ainda não voltou, Edu. Exatamente. Não, então é exatamente isso que o Tite até discutiu isso, né, na coletiva depois do jogo contra o Palestino, porque ele foi perguntado se, agora que os 11 já estão definidos, aí ele interrompeu o repórter e falou, não tem 11 definidos aqui. E aí, obviamente, é exatamente isso. Ele deixou claro que vai ter que fazer rodízio, né, porque são muitos jogos, né, o Flamengo, obviamente, entra para ser campeão em todas as competições, principalmente Libertadores e Brasileiro, tem também a Copa do Brasil. Então é isso. Agora que a gente vai ver realmente, né, o planejamento do Tite, ali, lógico, com o César Sampaio, com todo mundo que está ali ao lado dele, né? Porque o Flamengo tem material humano, né? Tem um elenco muito bom, um elenco muito rico, e aí, obviamente, ele vai ter que ir mexendo as peças aí para ver o melhor time, aquela coisa, né? O melhor time dessa semana, entendeu? Do Flamengo. Então vamos ver, mas o Flamengo tá muito azeitado. Se a gente falou do Aníbal Moreno no caso do Palmeiras, o Nico de la Cruz, no caso do Flamengo, é a mesma coisa, né? Quando o Gerson estava em campo, ele jogou até numa função um pouco diferente. Agora, sem o Gerson, ele veio um pouco mais para trás, vamos dizer assim, né? Jogando ali do lado do Pulgar, realmente tem dado muita velocidade, muita movimentação para o meio-campo do rubro-negro carioca, né? E vamos ver também como o Jair Ventura também conseguiu montar até que de forma interessante essa equipe do Dragão, né? Tem o Baralhas e o Shailon ali no meio, que já são jogadores bastante tempo, né, do Atlético
Goianiense. Então, lá a linha ali de 4 homens tem tomado alguns gols bobos, é verdade e tal, mas enfim, vamos ver aí como que o Dragão começa essa sua campanha no Brasileirão de 24. E aí eu ia falar do Pedro, mas sai o Pedro, entra o Gabigol. Seria assim, né, Gui? Mas ele tá suspenso. Aí a opção vira o Carlinhos, que foi o vice-artilheiro do campeonato estadual, que veio do Nova Iguaçu como um reforço para o Flamengo. Que esperar desse duelo rubro-negro às 4 da tarde, lá no estádio do Atlético Goianiense, na abertura do campeonato, aliás, no Serra Dourada, né? O Atlético Goianiense, os grandes jogos, ele vai levar para o Serra Dourada, né? O que é muito legal, até para ter mais torcedores acompanhando as suas partidas. Exatamente. O Flamengo não tem muito o que falar, né? É a única equipe do Brasil que tem 22 titulares, né? Tirando o Gabigol, realmente, que foi suspenso, né? O Carlinhos chegou meio que para fazer, entre aspas, uma sombra para o reserva, né? Que é um negócio impressionante o time do Flamengo, né? E, assim, o Flamengo é favorito em qualquer jogo nas Américas, tirando contra o Palmeiras, né? Que é o que a gente falou agora, contra o Palmeiras fora de casa e o Palmeiras contra o Flamengo fora de casa, né? Então é o time que vai ser favorito em tudo que disputar, é uma equipe muito forte, todos os reservas seriam titulares em 80% dos times do Campeonato Brasileiro. Só aí você vê que realmente está em outro patamar, não tem jeito, não tem uma forma mais fácil de se falar isso, né? Já o Atlético Goianiense a gente tem que ver, né? É aquela velha história, né? É o time que chega para fazer 45 pontos, se beliscar algo a mais, já é maravilhoso. Jair Ventura é um cara que dá para comparar até com Carpini antes, né? Porque o Jair Ventura aconteceu o que está acontecendo com o Carpini hoje, né? Eu acho que ele foi muito cedo para a equipe grande e teve dificuldade com isso, né? O Carpini está acontecendo isso com ele, tem qualidade, etc., mas não está pronto. E aí o São Paulo talvez perca o treinador, né? Então, enfim, vamos ver como vai sair o Atlético Goianiense, que é uma incerteza, já o Flamengo é uma certeza que vai brigar por títulos. Com certeza, são times que têm objetivos diferentes dentro do Campeonato Brasileiro. E você vai acompanhar tudo. A Elaine Trevisan, por exemplo, vai narrar esse jogo Atlético Goianiense e Flamengo no domingão. O Edu Gerac, que vai narrar Corinthians e Atlético Mineiro, já está pronto para falar sobre esse clássico, já segura que tem muitas informações aí para a gente fechar o nosso podcast Flash Score, mas antes tem Cruzeiro e Botafogo, né? O jogo que acontece às 5 da tarde no Mineirão, um Cruzeiro que mudou de treinador. A gente falou lá no início do São Paulo, que tem o interesse do Renato Paiva, notícia exclusiva do nosso Ricardo Oliveira Duarte, que está no nosso site, flashcore.com.br. Cruzeiro demitiu o seu treinador, recontratou o treinador, uma confusão. O Botafogo estreou um novo treinador, mais um português, na era John Texel, depois de Luiz Castro e Bruno Lage, agora Arthur Jorge, que estreou na Libertadores. Mas nós temos um clássico para fechar aí a competição. E só um detalhe, né? O Botafogo ano passado brigou para ser campeão brasileiro. Será que com um novo trabalho consegue de novo alcançar metas altas, com o Luiz Henrique sendo a grande contratação? Essa é uma expectativa também que a gente tem. Mas vamos lá, 4 da tarde, Corinthians e Atlético Mineiro. Edu, você vai narrar esse jogo, vai acompanhar em loco, e os números são bem diferentes, porque o Corinthians nem chega às fases decisivas, as mais agudas do Campeonato Paulista, e o Galo foi só campeão mineiro, e desbancando o Cruzeiro dentro do Mineirão, que agora virou só a casa do Cruzeiro. Exatamente. E tem uma outra estatística interessante, que o Galo costuma se dar bem no Itaquerão. É difícil se dar bem no Itaquerão, poucos times conseguem ter uma supremacia, né? Mas nos últimos anos os números mostram que o Galo tem conseguido empatar, até vencer o Corinthians jogando em São Paulo, jogando na Neoquímica Arena, né? E aí, Fábio, eu concordo plenamente, né? O Corinthians, esse primeiro passo, jogando diante da sua torcida. É verdade que no meio de semana o Corinthians teve um jogo tranquilo na Sul-Americana, né? Conseguiu passar sem maiores sustos. Tem aquela discussão toda, né, ali no comando do ataque do Corinthians ainda, se o Yuri Alberto é a figura ou não, o Romero, como que vai, se o Coronado é realmente banco ou não, se tem um lugar para ele dentro do time, o Garro, enfim, o Corinthians vai se acertando, vai se ajeitando, mas assim, né, o Corinthians, até pelo Campeonato Paulista que fez, né, como você disse, caiu lá na fase de grupos, nem passou para as quartas de final. O Corinthians precisa começar, pelo menos em casa, pelo menos
diante da sua torcida, nos seus domínios, precisa somar a maior quantidade de pontos possíveis para não passar susto, né? Lá do meio para o final da temporada. E do lado do Atlético Mineiro, né? Eu falei no começo que eu considero o Flamengo e o Palmeiras nessa ordem como candidatos. Tem um grupo, eu esqueci do Galo. O Galo, para mim, está entre a segunda e a primeira prateleira. Vamos ver se o Galo. Tá segurando no bloco, né? Segurando assim exatamente. No bloco. Exatamente. Eu falei do Fluminense, do Inter. Tá tentando. Exatamente. O Galo está ali tentando pular de fase, vamos dizer assim, né? E fez um belo campeonato mineiro, né? Conseguiu reverter o jogo na final, né? O Cruzeiro, que tinha vantagem do empate, saiu na frente, o Galo virou. Mas realmente o Galo e o Milito chegando agora, né? Conhecendo mais o elenco. Mas o Galo tem um elenco sólido também, né? E temos números aí para mostrar, né? O recorte, mais uma vez, estadual. Você vê, o Corinthians em 14 jogos, ele perdeu 6 dentro do campeonato. Campanha muito ruim, né? Campanha muito ruim do Exatamente. Corinthians no Campeonato Paulista. Exatamente. Ó, você vê que sofreu 14 gols, só marcou 19, tá quase 0-0 ali. E do lado do Galo, os números são bem melhores, né? E aí, a gente pode também falar dos destaques de cada time, né? Do lado do Galo, eu acho que o Hulk, né? É o grande nome desse time. Acaba a temporada, começa a temporada, tem os números dele aí na tela, né? Você vê que são 7 gols em 10 jogos. Ele que já jogou 1.002 minutos nessa temporada. Hoje o jogo de futebol eu falo que não tem mais 90 minutos, a gente pode considerar pelo menos 100 minutos. Então você vê que o Hulk não só tá, pela idade dele, né? Não só tá jogando, como tá jogando bem, tá sendo muito importante, né? Aquela jogada de pivô, de garçom que ele faz, muitas vezes ele circula demais dentro da área também, ele sai fora da área, enfim, a gente viu isso, por exemplo, nas partidas contra o Cruzeiro, né? E do lado do Corinthians, como eu disse, o Yuri Alberto está começando. O ano passado, a torcida do Corinthians só criticava o Yuri Alberto, mas esse ano aí, você vê que em 978 minutos jogados, em 12 jogos, ele fez 6 gols. Então parece que estão conseguindo achar o lugar do Yuri Alberto ali no comando de ataque do Corinthians. Vamos ver no domingo, né? Se um desses dois aí vai se dar melhor contra as defesas adversárias. Mas só que o Hulk, o Gui, eu imagino que o torcedor do Atlético tem muito mais confiança, né? Por tudo que já apresentou. E o Yuri oscila demais. E ano passado, alguns lances que ele protagonizava que, olha, viraram até memes, né? Chutes errados, bateu uma perna, chutou para outra, escanteio, deu tiro de meta, que era um cruzamento. Enfim, dá para confiar no Yuri Alberto, assim como a torcida do Galo confia no Hulk? Eu acho que o Antônio Oliveira conseguiu resgatar um pouco do futebol do Yuri Alberto, mas é impossível comparar ele com o Hulk. Até porque a gente está falando de um jogador de 37 anos, que se tivesse a idade do Yuri Alberto, estava na Europa, né? Não tem jeito. O Hulk, cara, nunca o nome combinou tanto com o atleta, né? Porque ele parece um super-herói. Tem 37 anos, né? Vai fazer 38 em julho, e mesmo assim, é claro que se cuida demais o Hulk, mas está em ótima forma. Você vê que o cara é um cara impressionante, joga muito, ajuda o Atlético. Muitos, quando ele voltou, né? Quando ele voltou ao Brasil, falavam: não, pô, a gente tá falando do jogador já praticamente para se aposentar, vai vir pro Brasil para se aposentar. E não, o cara é competitivo, né? Acho que nem tem como fazer essa comparação, sinceramente falando. O Hulk com certeza traz, vamos dizer, mais credibilidade assim pro ataque do Atlético Mineiro do que o Yuri Alberto, que ainda é uma incerteza, junto com todo o time do Corinthians, né? Se por um lado o Atlético Mineiro fica lá segurando para subir na prateleira de cima ali com Flamengo e Palmeiras, pro outro lado a gente não sabe qual prateleira vai estar o Corinthians, né? Eu acho que começa o Brasileirão pensando nos 45 pontos, minha humilde opinião. Eu acho que começa tentando os 45 pontos, o time para não cair, e de repente com o elenco que está se formando, pode de repente subir um pouquinho mais, beliscar uma Libertadores da América, mas acho que o mais provável seja ali entre os 10 ali, viu, Fábio? Nas últimas 5 temporadas, Fábio, a única vitória do Corinthians em casa contra o Galo foi em 2019. Depois tivemos 3 derrotas, ou seja, 3 vitórias do Galo e um único empate. Ou seja, o Galo, nos últimos anos, pelo menos, tem se dado bem aqui em Itaquera. É verdade que o Corinthians também tem ganhado lá, né? É
uma coisa meio equilibrada. Como o jogo é São aqui, jogos bons, né? fazer... São jogos bons, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa fazer esse recorte aqui do caso do jogo na Neoquímica Arena. Com certeza. E claro que você vai acompanhar tudo. O Edu Gerac estará lá contando tudo aqui no nosso site flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. Gui Camada, muito obrigado pela tua vinda. Volte sempre ao nosso podcast Flashscore. Até a próxima, hein? Valeu, Fabião. Valeu, Fábio. Prazer. Um abraço para você, para o Edu, para todo mundo da Flash Score aí. Sempre que precisar, só dar uma ligada, dar um toque aí que a gente vai estar à disposição. Sempre assistindo o jogo no mudo, com a Flash Score ali para ouvir a narração. Tamo junto. Bom demais, bom demais. Edu, ótimo trabalho para você. Grande clássico, né? No próximo domingo eu estarei no Maracanã para Fluminense, Red Bull Bragantino e, claro, com muitos jogos por aqui. Tem Premier League, tem La Liga, enfim, os principais campeonatos passam por aqui. Se o brasileiro está começando, na Europa já está afunilando Premier League e La Liga para a gente saber quem vão ser os campeões. Um grande abraço, ótimo trabalho, Edu. Um abraço, Fábio, um abraço, Gui. Prazer demais estar de novo aqui no Flash Score Podcast, né? E vamos aí para o fim de semana de Campeonato Brasileiro. Como você disse, a Premier League é uma das mais emocionantes dos últimos anos, né? Vamos ver aí o que vai acontecer lá na terra do rei. Um abraço. Um abraço, valeu. E muito obrigado pela sua audiência, você que esteve conectado com a gente aqui em mais um episódio Flash Score Podcast. Gostou? Então deixa o seu like. Comenta aqui a tua expectativa para esse Campeonato Brasileiro. Quem são os favoritos? Já fazem um favoritômetro. Parte de cima, parte de baixo. Quem pode ser rebaixado? É muito legal fazer isso. Depois, lá na frente, você se cobra. Será que acertei ou não? É isso. Grande abraço para você. Até a próxima. E não esquece, deixa seu like, comenta, compartilha e, claro, se inscreve no nosso canal. Até mais!